Mas é isso. Felipe, quanto ao repertório, o álbum pode ser o seu álbum preferido, mas às vezes você pode chegar assim, tem um fillerzinho ali, aquela música não precisava estar e tal. Para você, ele é um álbum perfeitinho na questão do repertório, você gosta de todas as canções, acha que, de repente, uma canção que ficou de fora mereceria estar nesse e entrou lá no outro estação? Como é isso para você? Para a gente já entrar aqui no faixa a faixa. Eu não penso dessa forma. Eu nunca parei para pensar assim, de pegar uma outra estação e imaginar o que poderia estar aqui, porque as obras do Renato da Legião são tão bem acabadas que não dá. Mas isso que você falou de ter uma música, isso daí é interessante. E, cara, eu estava pensando nisso hoje, né? Quando eu peguei o CD, que eu falei, CD para ver as músicas, tudo, não precisei escutar de novo. Mas estava querendo me lembrar, assim, até caso fizesse um faixa a faixa. E, assim, quando saía um disco, eu era mais novo, eu sempre, geralmente, assim, a gente comprava o disco por causa daquela música que estava tocando na rádio, né? Você era fã da banda, mas, pô, eu me lembro que quando saiu o Descobrimento do Brasil, estava tocando a Perfeição na rádio direto, e eu achava, assim, a música mais genial do mundo, Perfeição. Então, quando saiu o Descobrimento do Brasil, eu Mas não pulei. é? Não é? Pode ser, né? Quando saiu o CD, eu pulei as 3 primeiras faixas e escutei Perfeição 10 vezes seguidas antes de escutar o CD inteiro, né? E com a Tempestade aconteceu a mesma coisa, só que não foi com a Via Láctea, que tocava no rádio, foi com o 1º de Julho. Porque 1º de Julho, para mim, assim, sempre foi a melhor música interpretada pela Cássia Eller. Foi 1º de Julho. Inclusive, tem uma história ótima que na turnê dela do Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, né? Eu assisti a estreia no Canecão e ela não cantava 1º de Julho. Aí eu fui assistir Olha na só. semana seguinte de novo, aí eu estava na primeira fila, e, bom, na época, sei lá, talvez eu fosse meio inconveniente, assim, já tinha bebido algumas, e cada intervalo de música eu gritava, 1º de Julho. Eu adorava fazer isso. Aí quando chegou no bis, ela virou para a banda e falou, porra, vamos tocar logo essa 1º de Julho. Bem Aí a cara da tocou. Cássia. E não saiu mais da turnê. E eu me lembro que eu encontrei uma amiga minha na saída do show, aí ela falou, pô, ainda bem que pediram 1º de Julho, imagina ela não cantar 1º de Julho. Eu falei, fui eu que pedi. Fui eu que Mas, pedi. enfim, eu estou falando isso para dizer quanto eu gosto, para tirar uma onda e também para dizer quanto eu gosto da música 1º de Julho. E, Eu cara, amo quando eu também. escutei na Tempestade, eu não gostei, sabe? Sério, eu gosto. E não gosto E foi até muito hoje. marcante, né, Luiz, na voz dela. É. Eu não gosto, parece que é uma música que está lá no meio. Eu acho que ela não dialoga com o disco, entendeu? É como o Brasil em ideologia do Cazuza. Para mim, eu tenho essa sensação, porque ele não foi gravado por ideologia e botaram lá por causa do sucesso na novela. Tanto é que até a sonoridade da faixa, quem tem o álbum, né, o vinil ou o CD, o Brasil em ideologia me causa essa estranheza que eu acho que é o que te causa quando você falou aí de É, 1º de Julho no o, álbum. o Sobrosi escreveu aqui agora que acha 1º de Julho poderia fazer parte da outra estação por CDM. Eu penso exatamente assim. Aqui era para estar num. De repente você falou qual música da outra estação poderia estar aqui? De repente, Flores do Mal, entendeu? Eu acho que é uma música bem no espírito Entendi. da Tempestade. Ou então a música Tempestade, né? Porque a música que se chama Tempestade, Tá no outro. que eu não sou muito fã dessa música também, mas ela saiu numa outra estação. Então, essa 1º de Julho, eu me lembro que foi a primeira que eu botei e eu falei, pô, cara, não gostei, prefiro com a Casseller, deixa eu escutar o disco. E eu acho que foi até bom, porque se eu tivesse gostado de 1º de Julho na versão do Renato, eu ia ficar escutando um dia inteiro e ia atrasar minha audição em um dia, né? Pode crer. Mas vocês sabem o que eu penso sobre isso? Eu acho que a alma da Tempestade é muito feminina. Ele é um disco que o Renato coloca a Natália na abertura, coloca uma canção chamada Leila e coloca 1º de Julho, que é uma voz feminina, né? É uma canção feminina, cantada na voz feminina. E o disco O em eu si, lírico feminino. ele carrega muito isso, essa energia do feminino.
Então, em termos de ser uma ode que represente todas as amizades, essas mulheres da vida do Renato, né? Ele fala da irmã, ele fala da mãe também nas letras. A gente não pode passar batido dessa arquitetônica, né? Então, por que ele quis trazer uma letra e ele foi atrás dessa fita, ele quis resgatar isso? Tem uma coisa muito feminina aqui, que não existiu antes. Se você é um legionário que prestou atenção até aqui nas nossas lives, você sabe que o feminino não é muito a pegada do Renato, não é aquela coisa de... Ai, meu Deus, me deu um branco total. Do Chico. De definir o eu lírico Chico dele. Buarque, de se colocar no lugar da mulher e falar, nossa, como ele é um cantor da alma feminina. E aí o Renato vem na Tempestade, me coloca essa canção de abertura que é de nascer, é do nascimento, é um start, Natália, né? E começa com essa voz feminina, com essa coisa dessa aura que me perturba. Ela me persegue. Desde o momento em que eu faço a audição completa desse álbum, me ficou esse faro aqui, sabe? Porque eu fico sempre pensando na simbologia. Gente, eu não consigo fugir da simbologia do Renato. Ele é muito simbólico, né? Sim, a primeira canção do primeiro álbum é Será. E a última canção do último álbum, com aval do Renato, é O Livro dos Dias. Então, assim, será que vamos ter que responder pelos erros a mais? E aí, o último verso, que encerra tudo, é um verso super simbólico. Este é o dia de nossos amores. Então, há um porquê desse feminino, desse resgate, dessa canção que ele faz para Cássia, né? E ela é uma canção de redenção, ela é muito simbólica também das coisas da gestação, né? Do gerar uma vida. Renato está falando do filho também, né? Está falando dessas questões de Chico. Está falando do próprio filho, da questão da paternidade, né? O quanto ele lamenta isso de não poder exercer essa paternidade que ele desejou fortemente com Juliana, etc. e tal. Então, perfeito. Só para dizer para vocês, para a gente prestar atenção nessa coisa do feminino, que a gente vai voltar nesse assunto. Maravilha. Então vamos entrar, já que a gente já trouxe a Natália, mas é interessante isso que a Ju trouxe, porque o Renato sempre deixou indefinido, né, o gênero ali, né, nas letras, no eu lírico dele. Né, ele podia ser usado muitas vezes para homem e para mulher, e tudo bem. E eu acho que era uma coisa que ele fazia de forma pensada mesmo. O disco abre com Natália, que, embora não pareça, me remete um pouco à perfeição, que é uma coisa assim de colocar a situação ali do mundo, né? Vamos falar de pesticida, de tragédias radioativas e tal. É um rocão ali, né? Não sei se dá para chamar um rocão de protesto, mas tem uma letra muito forte e eu acho que é uma boa faixa para abertura de álbum, assim.